Tráfego pago para o mercado imobiliário em 2025. Tudo o que você precisa saber. Provavelmente esse daqui vai ser um dos melhores conteúdos que eu vou fazer falando sobre esse assunto. Então, se você entrou nesse vídeo para aprender a fazer tráfego pago para o mercado imobiliário, fica até o final que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Cauê, tenho uma agência de marketing há mais de 2 anos, onde a gente ajuda empresários pelo mundo inteiro a venderem mais utilizando a internet. Então, eu vou colocar toda a minha experiência aqui para te ensinar e te explicar como que a gente faz para trazer resultado para os nossos clientes imobiliários, corretores de imóveis. Vamos lá, quando a gente entra num projeto, qual que é a dor mais forte dos empresários, dos donos de imobiliários, corretores de imóveis, quando a gente inicia um projeto? Aumentar as vendas, captar mais leads e melhorar a taxa de conversão. Eu mapeei 90% dos problemas dos nossos clientes quando iniciam com a nossa empresa são esses. Eles querem aumentar as vendas, ou eles não conseguem captar leads, pouco volume, ou eles têm uma taxa de conversão baixa, muito volume e pouca conversão. Se você tem um desses 3 problemas, fica até o final desse vídeo. Segundo ponto, quando a gente fala de tráfego pago para o mercado imobiliário, quais as principais plataformas que a gente utiliza para fazer os anúncios para os nossos clientes? Vou mostrar 3 para vocês que são as principais. Google Ads. O que a gente faz quando a gente fala Google Ads? Rede de pesquisa. Tráfego na rede de pesquisa. Rede de pesquisa é quando uma pessoa vai pesquisar por apartamento à venda em São Paulo, apartamento à venda em Sorocaba, apartamento à venda em Curitiba, e ela vai na barra de pesquisa. Muitas pessoas, quando estão procurando seu produto, serviço, elas vão no Google. Então é um excelente canal para a gente trazer volume, qualidade e uma boa demanda para os nossos clientes. Qual o objetivo que a gente utiliza? Objetivo de leads. Objetivo de leads é o que eu sempre utilizo com os nossos clientes do mercado imobiliário. E aqui eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a sua campanha precisa ter para ela ter bons resultados. Palavras-chave é a primeira coisa quando a gente fala de Google Ads na rede de pesquisa. Por quê? Palavra-chave é quando a pessoa coloca, por exemplo, apartamento à venda em São Paulo. Isso aqui é uma palavra-chave que a pessoa está colocando. Vou colocar outros exemplos para vocês. Casas à venda próxima de mim. E através do Google, você também consegue colocar a localização. Então, se a sua imobiliária atende só na zona norte da sua região, na zona oeste, na zona leste, você anuncia somente para aquela região. Provavelmente você não quer trazer pessoas que de fato tenham interesse, só que você não tem um imóvel para vender para ela. O que ela deseja você não tem. Então, se você tem 10 imóveis à venda, 15, 30 imóveis à venda, faça um estudo desses imóveis se você vai anunciar no Google Ads e crie as palavras-chave para você anunciar. Uma dica que eu estou dando para você aqui: você precisa colocar as palavras-chave específicas, levando a pessoa para um imóvel específico. Não adianta você ser muito genérico quando você está fazendo tráfego no Google, porque senão você vai trazer muito volume. Só que esse volume vai acabar gastando muito o seu dinheiro, e esse seu dinheiro não vai trazer o cara que você quer, que está interessado naquele imóvel específico. Então, se você está anunciando aí 3, 4, 5 imóveis, eu aconselho você ser mais específico e ser direcionado quando você faz o seu anúncio. E aqui eu dei uns exemplos. Apartamento na Água Branca, apartamento em São Paulo, apartamento próximo ao metrô em Sorocaba, apartamento à venda em São Paulo, são anúncios mais específicos. Apartamento Minha Casa Minha Vida, são alguns exemplos que você pode utilizar. E quando a gente fala em palavras-chave, a gente também fala nos títulos. Porque os seus títulos, eles têm que casar com as palavras-chave que você está colocando. Quando a pessoa coloca apartamento na Água Branca, se o título do seu anúncio estiver colocando apartamento na Água Branca em São Paulo, condições especiais, financiamento facilitado, entrada facilitada, a chance dele clicar no seu anúncio aumenta muito, porque você está falando exatamente o que ele está buscando. Então seja específico, que isso vai aumentar o seu CTR, sua taxa de cliques no seu anúncio. E aqui eu dei alguns exemplos de títulos que eu coloco para os meus clientes para aumentar a taxa de cliques. Condições imperdíveis, entrada facilitada, apartamento a partir de tal valor, localização privilegiada, o nome da construtora se você está anunciando para a construtora. E também um ponto importante, se você está fazendo um anúncio específico, eu aconselho você usar uma landing page, que a taxa de conversão da landing page ela é maior do que um site, porque não dá margem para a pessoa ficar pesquisando e às vezes confundir e sair do seu site. Se você é uma imobiliária pequena ou um corretor que vende poucos imóveis, crie uma LP, uma landing page, e anuncie aqueles imóveis específicos. Se você é uma imobiliária que anuncia diversos empreendimentos, aí eu indico você ter um site onde a pessoa vai navegar e vai ter mais opções. Quando a gente fala em questão de anúncio,
Um ponto bem importante que a gente também coloca, e se você não fizer isso, seu anúncio vai gastar e você não vai ter o máximo de performance que poderia ter. Então, quando você está criando sua campanha, você já fez toda a parte de segmentação, colocou as palavras-chave, tem a parte de anúncio, que a pontuação do seu anúncio, ela precisa estar o mais alto possível. Porque quanto maior a sua pontuação, mais o Google vai colocar você em primeiro e mais cliques você vai ter também. Imobiliária que anuncia muitos empreendimentos, você também pode ser mais genérico, igual eu tinha falado. Imóveis à venda, casas à venda, imóveis de aluguel. Então você pode ser mais genérico quando você está falando de anúncio para uma imobiliária que anuncia diversos imóveis em diversas regiões também. Vamos lá, vamos para o Meta Ads. Meta Ads, que a gente sabe, é o Instagram e também o Facebook. Criativos. Criativos talvez seja a parte mais importante quando você começa a fazer anúncio, porque é isso que vai fazer com que a pessoa se atraia e tenha interesse para clicar no seu anúncio e conversar com o seu time de venda, seus corretores de imóveis. Então, criativos, para mim, o criativo, ele representa 70 a 80% do resultado de fato de uma empresa. Então, invista em criativo. É o ponto mais importante que eu coloco aqui para você nesse momento. Você vai perceber que o tráfego pago, ele não salva conteúdo ruim. Então, se o conteúdo está com baixa qualidade, se ele não está sendo específico e se ele não está falando os benefícios do empreendimento, se o empreendimento é ao lado do metrô, se o empreendimento é do lado de avenidas mais conhecidas, se o seu empreendimento ele tem uma possibilidade de um financiamento mais facilitado, de uma entrada mais facilitada também, e você não colocar isso no seu vídeo, ele não vai se conectar com o seu público e você não vai conseguir ter tanto resultado como poderia ter. Então investe sua energia, 80% dela, para os seus criativos e testa muito. O teste é rei, sempre foi isso. Então, um conteúdo que você acha que é bom, ele não performa tão bem com aquele conteúdo que você não acha que é bom, mas ele está trazendo clientes, está trazendo potenciais clientes. Então, sempre teste. E aí, quando a gente fala nos vídeos, alguns pontos são importantes. Drone, cara. Eu já percebi isso. Quando o conteúdo tem algum vídeo de cima, olhando uma visão mais ampla, eles tendem a performar melhor do que o que não tem. Não estou falando que só o conteúdo de drone funciona, mas isso facilita a melhorar o seu custo e te trazer mais qualidade também, quando a gente está falando em tráfego pago dentro do Meta. Equipe para a roteirização dos conteúdos. Tem uma equipe qualificada que entenda do mercado imobiliário para fazer os anúncios para sua empresa. Não adianta você contratar um gestor, você tirar as fotos do empreendimento e pedir para ele se virar. Ele não vai conseguir te trazer resultado. O tráfego pago em 2025 mudou demais. Ele não traz tanto resultado, conteúdos que não são feitos com qualidade. Edições de qualidade também, isso é um ponto muito importante. Então, quando você vai contratar uma equipe, ou você mesmo, priorize os conteúdos, priorize a roteirização, um bom roteiro de vídeo, uma boa qualidade de imagem. Os carrosséis. Os carrosséis eu também acredito que eles são muito importantes. Porque, igual eu falei para vocês, o teste é rei. Eu tenho clientes que a gente não roda vídeo, a gente vende muito apartamento, muitos imóveis, e eu tenho cliente que a gente precisa fazer o vídeo porque a concorrência talvez é um pouco maior. Naquela região, as pessoas precisam de mais autoridade, então precisa de uma pessoa estar falando. Então, tudo é teste. Então, você precisa sempre testar, validar e escalar sua operação. Quando a gente fala de TikTok, investe em conteúdo orgânico. O TikTok está crescendo muito, o tráfego pago dentro do TikTok. Ele é muito mais barato do que o Meta, isso é verdade. Ele é bem mais barato, só que ele tem um público um pouco mais jovem. Então, se o seu empreendimento, os seus imóveis são talvez um pouco mais de alto padrão, eu indico você fazer mais no Instagram, porque o TikTok ele é um público um pouco mais jovem. Talvez naquele momento não faça sentido. Mas o que eu indico sempre, sempre, investe em conteúdo orgânico, cara. Isso que foi o que mudou o jogo da minha empresa. Eu investi em conteúdos orgânicos. Sempre tá postando, sempre tá engajando com o meu público. Por quê? O seu tráfego pago fica muito mais barato se você profissionaliza as suas redes sociais. Então, se você começa a criar conteúdo, se você começa a engajar nos stories, se você começa a criar caixinha de pergunta, conversar com o seu público, à medida que você vai fazendo o tráfego pago, os seus resultados também melhoram. Isso que eu quero pontuar com vocês. E o TikTok, ele é bom para isso. Tudo que você postar no seu Instagram, você também consegue postar no TikTok. Por quê? O TikTok, ele é uma plataforma que ele ajuda a fazer com que você engaje mais do que o Instagram. Os conteúdos que você posta no TikTok, eles engajam muito mais. Então por que você não posta? Isso que tem que estar mapeado dentro da sua estratégia. Faça TikTok, poste todo o conteúdo que você postar no Instagram, no TikTok também. Quando o seu TikTok começar a performar, faça teste. Pega 10% da sua verba do Instagram, de ADS, e põe no TikTok.
vê como que vai ser o volume de leads, vê como que vai ser a qualidade desses leads. É igual eu falei para vocês, o teste errei. Eu tenho clientes que a gente anuncia no TikTok e tenho clientes que eu não anuncio. E eles têm grandes resultados. Quando a gente fala de tráfego pago, uma coisa que muitas agências não falam para os seus clientes, o comercial, ele é um fator determinante para o resultado também. Por quê? Imagina, você tem uma equipe que está fazendo os anúncios, fez todo o trabalho por trás, roteirização, conteúdo de qualidade, traz um volume bom, só que os seus corretores, eles não têm um CRM, seus corretores não ligam, seus corretores não vão atrás, tentam uma, duas, três tentativas de contato e some. Então, isso é importante. Primeiro ponto, atendimento, follow-up, ir atrás dos seus clientes. Tem um estudo, e eu sempre falo isso para os meus clientes, 80% das suas vendas estão após o seu quinto ao 12º follow-up. Então, imagina, se você tem uma empresa hoje que seus vendedores não vão atrás, e você como empresário, você como corretor, você sabe se você vai atrás mesmo. Você tenta pelo menos 10 tentativas de contato com o seu cliente que não te respondeu, veio pelo tráfego e sumiu. Se você não tentar pelo menos 7, 8, 10 tentativas, como que você vai falar que aquele lead é desqualificado? Porque as pessoas, elas se distraem fácil, a pessoa entra no seu anúncio e ela já sai para voltar para o Instagram. E aí o que acontece? Ela começa a ver anúncios de outras empresas. E se ela clicar naquele anúncio e o outro corretor responder primeiro, por que ela vai te responder se você ainda não mandou mensagem? Então, onde que eu quero chegar? A resposta rápida, ela também é um fator primordial e muito importante. A gente que trabalha com venda sabe que não tem horário para atender. Eu, particularmente, sei disso. Chega ali para mim de noite, eu tô acordado e eu respondo. Mesmo se eu falar assim, amanhã a gente conversa, amanhã a gente alinha, amanhã eu te dou uma ligada, mas eu sempre respondo. CRM, como eu tinha acabado de falar, o CRM, ele é o que traz organização. E organização traz, resultado. Se você quer ter resultado, você precisa de organização. Eu já fechei projetos onde o tráfego pago ele estava muito bem alinhado e a gente só atuou dentro da parte comercial dos nossos clientes. Então esse é um ponto muito importante. Automação de IA seria o quê? Uma pré-vendas. Hoje as IAs estão crescendo muito, a gente sabe disso. E existem IAs que são conectadas dentro do WhatsApp da imobiliária, ou do seu WhatsApp mesmo, de corretor, de vendedor, que você consegue pré-qualificar os seus clientes pelo WhatsApp mesmo, e a IA que faz isso, como se fosse uma pessoa, que ela entende o áudio do cliente, entende um vídeo, entende uma imagem, entende tudo. Então, se você talvez não tem tempo para fazer o follow-up, para ficar indo atrás dos seus clientes, você geralmente negocia com aqueles mais quentes. Você pode contratar uma IA para pré-qualificar, fazer integração dentro do seu CRM para não perder nenhum cliente, e você qualifica os leads, e na hora que o lead marcou a reunião com a IA, você atua indo atrás do cliente, aí fazendo a negociação final até o fechamento. E dispara em massa. Dispara em massa é algo que está crescendo muito aqui dentro da minha empresa, a gente está começando a fazer muito, e a gente está fazendo isso também para os nossos clientes, que é uma coisa que te otimiza tempo, e a gente sabe, tempo é dinheiro. Quando você otimiza tempo e ficar mandando mensagem para aqueles clientes que não te respondem, e você consegue fazer isso em massa, 100, 200 clientes, sem tomar bloqueio no WhatsApp. Então, basicamente isso. Esses são os 3 pontos que eu acredito que são primordiais quando você começa um projeto, quando você começa a fazer tráfego para a sua imobiliária, ou para o seu time de corretores de imóveis, ou mesmo para o seu cliente. 3 pontos primordiais. Saber o objetivo principal do cliente para você atuar no problema e vir com a solução. Porque, igual eu falei para vocês, eu peguei projetos que eu não fiz tráfego pago, que eu só atuei na parte comercial. Então, entenda o problema principal do seu cliente, se é taxa de conversão, se é volume, se é qualidade, e atue no problema. Só assim você vai ter grandes resultados. Os canais, igual eu falei, TikTok, o Meta Ads, o Google Ads, são os 3 principais que eu mais uso hoje em 2025 para os nossos clientes. A gente sabe que o mercado ele sempre muda. O comercial, acredito que sem o comercial o marketing não vende, sem o marketing o comercial também não vende. Então a gente sabe que esses dois têm que andar lado a lado, equilibrados. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, quis explicar aqui mais a parte estratégica. E se você gostou de fato e quer que no próximo vídeo eu faça um vídeo explicando como você cria sua primeira campanha aí na tela do meu computador mesmo, mostrando como se cria a campanha, quais objetivos eu utilizo, tanto no Google, como no TikTok, como no Instagram, comenta aqui embaixo do vídeo, dá o like,
Se inscreve no canal também para você não perder nenhum conteúdo. Eu vou começar a postar diariamente aqui dentro do YouTube. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é um empresário, corretor de imóveis, dono de imobiliária, embaixo eu vou deixar um formulário para você preencher, onde eu faço um diagnóstico completo da sua operação e te passo o que está sendo feito de errado e como que você faz para aumentar as suas vendas. Então é isso, meus queridos. Fiquem até o próximo vídeo e tchau, tchau.